Oi, tudo bem? Meu nome é Mirelle, eu sou aluna do segundo semestre de História Licenciatura e esse é um trabalho de didática, no qual eu preciso fazer um relatório sobre didáticas ativas, tá? A sugestão do trabalho é fazer uma aula com didáticas ativas dentro daquela matéria que a gente pretende lecionar. Minha matéria é História. O objetivo realmente é tentar fazer com que os alunos, a didática ativa, na verdade, né, ela tem como objetivo fazer com que o aluno deixe de ser um sujeito tão passivo dentro da educação dele e ele se torne um sujeito ativo, tá? Então, precisamos de metodologias onde ele desenvolva o próprio aprendizado de alguma forma, ou pelo menos que ele participe dessa construção do aprendizado dele. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, eu tive que estudar um pouquinho sobre as didáticas ativas e eu encontrei aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem entre pares e times, estudos de casos. Achei uma muito interessante que eu imaginava possível, mas eu vi alguns exemplos muito legais, que é o uso de gamificação, né? Gamificação, não sei exatamente como se pronuncia, mas que é utilizar jogos na hora de ensinar. Achei maravilhosos os exemplos que eu encontrei. Elaboração de projeto e um dos que eu percebi que são os mais falados, que é sala invertida. Tá? Eu acabei selecionando, fiz uma junção de duas delas e utilizei, ao meu interpretar, aprendizagem entre pares e times e sala invertida também, tá? Bom, peguei um tema que é a Revolução de 1930 no Brasil e Getúlio Vargas, tá? A Era Vargas. Então, os objetivos dessa aula eram conhecer os acontecimentos da Revolução de 1930, conhecer um pouquinho da Era Vargas e desenvolver um pouco do senso crítico dentro dos acontecimentos. Quero que os alunos consigam eles mesmos fazerem uma crítica, fazer uma interpretação do que aconteceu naquele período e fazer o desenvolvimento disso, tá? Então, objetivamente, o que eu tinha preparado para essa aula? Tá, antes de qualquer coisa, precisava que essa matéria em si, eu calculei ali umas 2 aulas pelo menos. Então, na primeira etapa, o que eu já orientaria que os alunos viessem nessa primeira aula era com uma pesquisa sobre 1930, a Revolução de 1930 e sobre todo o período em que Vargas foi presidente. Então, eu precisava que eles já viessem com essa pesquisa. E não importaria que tipo de pesquisa fosse, eu não quero nada que eles tenham que me entregar. Eu quero que eles tenham o que falar, talvez o que mostrar, se eles quisessem trazer vídeos para dividir isso com os colegas, ou simples anotações para refrescar um pouco a própria memória. Livros onde eles tenham encontrado algo que fosse interessante, não importaria como que viriam essa pesquisa em si, tá? Então, eu ia propor para a turma um tribunal de Getúlio Vargas, tá? Então, eu dividiria a turma em uma dupla de juízes, 2 grupos de 4 alunos que fossem 4 advogados de acusação e 4 advogados de defesa, e o resto da turma seriam os jurados, tá? O júri. Nessa etapa, você pode fazer isso liberando para que os alunos escolham. Eu acho mais interessante fazer por sorteio, porque muitos alunos podem já ter uma ideia pré-concebida de se Getúlio Vargas foi bom para o Brasil naquele período, se ele não foi bom, e o que eu quero agora nesse momento é que eles também tenham a capacidade de se contradizer um pouquinho, tentar mudar um pouquinho os próprios pensamentos. Eu acho isso interessante, porque às vezes se a gente se força a pensar um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, isso pode abrir ideias, expandir pensamentos, então eu achava bacana que fosse feito por sorteio. Tá? Divididos esses grupos, você coloca um grupo ali montado em cada parte, conforme a estrutura física da sala que você tem, do ambiente que você tem. Eu estou levando muito em conta a escola onde eu já trabalho, faz uns 2 anos. Eu sou bibliotecária numa escola estadual no estado do Paraná, tá?
É uma escola bem pequena, são 100 alunos por período, com 4 ou 5 turmas. Então, temos no máximo 25 alunos por turma. Um sonho para muita gente que trabalha em escola estadual. Então, estou levando em conta isso, tá? Uma turma pequena, que seja fácil de trabalhar. Dentro também dessa minha experiência, a escola não permite celular, a não ser que a gente faça um agendamento prévio com a diretora e peça autorização dos pais para ser utilizada durante aquela aula em específico. Então, eu posso utilizar aquela aula fazendo um agendamento. E os alunos são obrigados a usar uniforme. E eu percebo que isso, às vezes, é um plus se você trabalha com essa questão de, durante a apresentação, naquele dia, onde você será um júri, você será um advogado, você será o juiz, você pode vir vestido a caráter. Isso dá um incentivo a mais para eles, porque eles vão pesquisar, eles vão procurar como é que se veste um juiz, como é que se veste um advogado, os júris, que tipo de júri você é. Isso tudo pode fazer parte da pesquisa. Tá? Eu acho bacana porque você está fazendo ali uma coisa bem interdisciplinar, porque você vai estudar não só a história, mas você está estudando um pouquinho do direito, você está estudando um pouquinho a respeito dos cargos que você está propondo para que eles assumam, sabe? E tudo depende de como você vai estimular. Lembrando que isso tem que ser muito bem negociado com a turma antes. Tem turmas que eu conheço lá que aceitariam esse trabalho muito bem, que iam desenvolver isso, ia ficar um projeto legal. E tem turmas que eles dão muito melhor com o ensino tradicional, assim, eles são mais regradinhos. É uma turma diferente, então você tem que ver com que turma você vai trabalhar isso. Seria legal propor e visualizar qual que vai ser a resposta deles quanto à proposta, tá? Então, terminando, passando, observar bem como que está sendo a interação, como que está sendo essa contribuição de um colega com o outro, como que eles estão dividindo o ponto de vista sobre a relação de Vargas com os produtores de café, sobre as atitudes que ele tomou, sobre como ele reagiu contra a guerra, o relacionamento dele com os países durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso você pode ir dando uma pontuada ali enquanto você está trabalhando e observando os grupos. Quanto menos interação do professor nessa hora, eu acho mais legal deixar com que eles se ensinem através da pesquisa que eles trouxeram. Terminando, assim, finalizando essa primeira aula, também propor para eles aquilo que a gente já estava pontuando antes. Olha, você vai ser um juiz, então o ideal é que você procure também como que um juiz se porta, quais são as funções de um juiz dentro de um tribunal, se tem aqueles jargões que pode ser interessante de ser utilizados durante a aula, tudo isso. Para o advogado também, para o júri eu proporia até uma construção de personagem, como são escolhidos os jurados no Brasil e que tipo de pessoa você seria, né, como jurado. E tentar propor isso para ele, pode vir a caráter, porque isso anima bem a turma, e você fecha a aula dessa forma. Na segunda aula que você vai fazer, isso teria que ser em dias diferentes, né? Não daria certo aulas geminadas. Na próxima aula que você vai trabalhar, você vai dispor a sala, ou se é uma escola que tenha um teatro, né? Dá para ser lá também, seria bacana. Nossa escola não tem um ambiente assim próprio para apresentações, então teria que ser feito na sala de aula mesmo. Dispor as mesas conforme um tribunal. Tente deixar com que os alunos façam isso, decidam, tá? Como é feito um tribunal, aonde fica mais legal. Oriente, mas não defina. Deixa com que eles definem entre eles como é que isso pode ser feito. Começando isso, o professor está ali só para delimitar as atitudes, para se for necessário uma intervenção, mas o que você explica para eles é, cada advogado vai ter 5 minutos para expor suas opiniões, intercalando, tá? Falando diretamente com o júri. Eu não coloquei aqui, mas existe também uma sugestão, só que daí precisa de mais elaboração, tá? Que cada advogado ou cada grupo de advogados traga ali umas 2 testemunhas, então você tem um estudo de mais personagens dentro dessa história. No meu caso, eu achei que ficaria complicado demais, então eu fiz a coisa um pouco mais simples. No final, os jurados, eles
iam expor isso de forma verbal, qual que foi a avaliação deles, se eles acham que a era de Getúlio Vargas foi positiva ou foi negativa para o Brasil, e uma justificativa curta, tá? Só para você realmente acompanhar, para ver se eles conseguiram acompanhar tudo que os colegas apresentaram. Eu acredito que daria certo, tá? Os alunos costumam, eu percebo pela escola onde eu trabalho, que quando uma coisa assim, mas a gente tem que fazer e botar a mão na massa e trabalhar em prol, se você souber trabalhar com os alunos, funciona. Então, daí na questão da avaliação. Primeiro, você tem vários critérios que você pode avaliar. Você pode, assim, colocar para pontuar os critérios se os alunos atenderam aqueles seus objetivos. Primeiro, se ele trouxe alguma pesquisa, porque daí você sabe que ele teve um interesse em casa, ele não só ouviu e tá esperando que os colegas tragam e deitem em colo aquilo para ele. Como que foi a exposição disso, se ele compartilhou com os colegas, tanto na apresentação quanto na distribuição de conhecimento, se ele teve iniciativa durante a montagem da sala, tudo uma questão de participação dele durante a construção dessa atividade toda. E também você pode, para ter certeza que a turma atingiu todos os objetivos, eu acabei encontrando 3 plataformas muito interessantes, assim, para você avaliar rapidamente se os alunos conseguiram entender tudo que você estava tentando trazer. Então, tem o Google Classroom, que é uma realidade para nós aqui no Paraná hoje, muito grande, porque nós estamos em época de coronavírus, estamos todos em casa e os alunos estão fazendo as atividades dele através do Google Classroom. Todos os alunos, ao entrarem na escola estadual do estado do Paraná hoje, eles recebem já pronto um e-mail do Gmail, que é o @escola, e a gente foi ensinando para eles como acessar, como a nossa escola é pequena, se tornou uma coisa até tranquila. Então, hoje os nossos alunos têm esse conhecimento de como fazer isso. E lá você pode fazer quiz de resposta rápida, você pode fazer perguntas onde eles precisam elaborar um texto para explicar. Então, com algumas questões rapidinhas ali numa plataforma digital, que seria legal a gente não ficar só no lápis e na caneta, né? Você consegue avaliar se eles conseguiram pescar bem a ideia da aula, se eles conseguiram entender os pontos que são importantes desse período. Também encontrei algumas outras 2 plataformas, assim, muito animadas, muito coloridas, muito cheias de desenho, muito cheias de musiquinha, que você tem uma interação, mas que elas obrigatoriamente exigem que o aluno tenha acesso a um celular com internet, né? E que seria o www.socrative.com ou o Kahoot, Kahoot.com, tá? São plataformas maravilhosas para escolas que têm uma realidade, assim, diferente da minha. A minha escola, querendo ou não, nós temos muitas crianças que passam necessidade ainda. A escola doa uniforme para alguns. Nesse período agora de coronavírus, a escola precisou doar merenda para muitas famílias, então a gente tem uma realidade um pouco diferente. Então você tem que também ter uma ideia de qual é a sua realidade. Por isso que eu também achei legal essa atividade, porque você traz eles para um lugar diferente, sabe? Imagina quantos deles nunca pensaram, eu acho que nunca passou pela cabeça deles ser um advogado, ser um juiz. Pode ser o momento de despertar isso. E naquele momento em que ele é obrigado a pensar por ele mesmo, se aquele momento político por onde o Brasil passou em 1930 foi bom ou foi ruim, como a maioria fala, o que eu penso sobre isso, qual é a minha análise sobre essa situação, eles consequentemente vão começar a analisar e pensar a situação nossa atual também. E você pode fazer um gancho nessa ideia, sabe? Então começar a ter aquela crítica social e visualizar, né, o que acontece ao seu redor. Você analisando aquele período, você pode também trazer isso para uma realidade agora, para esse nosso momento. Eu tentei fazer uma análise de qual tipo de didática que eu utilizei. Eu tenho certeza que nesse momento foi uma didática progressista, mas eu acho que ela
caminha um pouco ali dentro da libertadora, até por causa do tipo de avaliação que eu vou acabar pedindo deles, mas eu acho que ela é bem focada também na crítico social de conteúdos, então eu acredito que fique um pouco entre as duas. Achei essa matéria muito interessante. Eu trabalho em educação, já vão fazer 13 anos, tá? Eu tenho formação técnica em biblioteconomia e eu digo que eu nunca saí do ensino médio, porque eu entrei para trabalhar em escola já com 18 anos e é minha paixão. Eu gosto de crianças, eu gosto de adolescentes, eu tenho uma admiração gigante por eles. E essa matéria didática, propriamente dita, ela me trouxe uma visão assim com muita esperança do que pode ser feito. Porque eu acho que a gente acaba, quando você só deposita, né, quando você utiliza só da educação bancária, como diria Paulo Freire, com as crianças, eu acredito que a gente passa a mensagem para eles que eles são incapazes, porque a gente não tá desafiando realmente eles. Eu acho que eles superam a gente com muita facilidade, tá? E eu acabo estando acostumada a ser desafiada, porque além de estar trabalhando com eles faz muito tempo, com crianças, tá? Eu tenho um filho de 10 que estuda na escola onde eu trabalho e eu tenho um filho de 12 anos que também estuda na escola onde eu trabalho. Então eu tenho esse desafio permanentemente. E é isso, eu espero que eu tenha atingido todos os objetivos do trabalho. Não foi um trabalho difícil de fazer, ele foi trabalhoso, mas ele foi prazeroso, tá? Porque esse despertar de ideias, essa coisa de pensar fora da caixa, foi muito bacana. Então é isso, professora. Segue aí o meu relatório, junto com o meu trabalho. Tudo de bom!